E vamos voltar ao texto. Segunda carta aos Coríntios 13, o seu último versículo, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E o título que está aí em cima é a bênção, e vai dar uma base para que a gente comece a discutir o capítulo de número 2 da nossa declaração de Savoy, que tem por título de Deus e da Santíssima Trindade. Então, que hoje nós vamos começar a estudar é algo a respeito de Deus e da Santíssima Trindade. Lembrando que há 15 dias nós estudamos a respeito das Sagradas Escrituras. Tudo começa pelas Escrituras, mas como nós viemos a ter Escritura? A partir justamente de Deus. Não são as Escrituras que criam Deus, mas Deus que é relatado pelas Escrituras como um ser eterno, como um ser, existe outra expressão que é sempiterno, ou seja, não existe qualquer interrupção na vida de Deus. É um ser totalmente suficiente e totalmente poderoso. Então ele é todo poderoso e todo suficiente. Sendo assim, ele não será criado por outro ser, ou não virá a existir por intermédio de outro ser. Ele não é fruto da imaginação humana. Nós não criamos Deus para nos agarrar a Ele e dizer: eu preciso de alguma coisa para me agarrar, então vou criar Deus. Não, Deus é que cria todas as coisas, e a partir dessa criação nós temos a palavra. Gênesis 1, versículo 1 vai nos dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a partir da ação de Deus, todas as coisas passam a existir. Quando a gente vai um pouquinho além no texto do Gênesis, aí se você puder ir comigo lá, deixando marcado o de Coríntios, Gênesis capítulo 1, vai nos trazer o seguinte no versículo 24: depois que houve tarde e manhã e o quinto dia, olha o que é que vai acontecer já no finalzinho dessa criação. Disse também Deus, Gênesis 1, 24: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Fora criar todos os animais selváticos ou domésticos, vem o versículo 26, quando ele cria o homem, e ele diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja, esse versículo tem muito a ver com o que nós lemos lá em 2 aos Coríntios. Por quê? Porque nós vemos: também disse Deus. Deus, nesse texto, a palavra que expressa Deus é Elohim, e essa palavra no hebraico está no plural. Então Elohim, que nós escrevemos normalmente Elohim, essa palavra no plural vai nos trazer a ideia de três. Você lê Deus como sendo um Deus, mas quando nós observamos a palavra que é utilizada por Moisés no relato, quem foi que criou a humanidade após criar todos os animais? Deus. Só que esse Deus está no plural. E aí
por que está no plural? Se justifica pela próxima palavra, façamos. Não é só uma pessoa que está ali, são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Desde sempre elas existem, e desde sempre se manifestam uma pessoa, mas em três características. E aí o que nós temos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança de Deus Pai, a semelhança de Deus Filho, a semelhança de Deus Espírito Santo. Quando nós olhamos para o próprio texto, por uma questão gramatical, nós entendemos que ali existem três. Durante todo o relato da história bíblica, nós vamos ver a influência dessas três pessoas. Mas nós entendemos que não são três pessoas distintas, não existiria aqui uma pessoa, outra pessoa e outra pessoa. O mistério da Trindade é que Deus se manifesta nas três, mas Ele continua sendo único. Isso causa uma certa confusão na nossa cabeça, mas como é que é um e são três, e como é que é isso? Nós não entenderemos cientificamente, ou não conseguiremos explicar, humanamente falando, como é que Deus se manifesta dessa maneira. Mas nós não podemos duvidar que Ele se manifesta dessa maneira. E nós vamos ver textos aqui que provam que Ele se manifesta assim. Em determinados momentos nós vamos ver a atuação do Pai. Em outros momentos nós vamos ver a atuação do Filho. Em outros momentos a atuação do Espírito. E isso você sente e você testemunha na sua própria vida. E caso duvidemos dessa manifestação de Deus, nós passaremos a ser como aquele que João chama de filho da iniquidade, ou seja, aquele que despreza a deidade juntamente com a humanidade de Cristo. Aquele que falar que Cristo não veio em carne, esse não procede de Deus. João fala isso nas suas cartas. Então eu preciso entender, Cristo veio em carne, mas ele continuava sendo Deus. O Espírito vem após a partida de Cristo, e ele também é Deus, e Deus Pai, não menos Deus. Nós vamos ver manifestações de cada um, mas o texto que nós lemos inicialmente, que faz parte da bênção apostólica, já traz um pouco disso. Eu li agora com vocês Gênesis 1, 26, para que a gente visse que isso não é uma ideia do Novo Testamento. Não foi Paulo que inventou a Trindade. Na realidade, ela já estava reunida antes de tempos eternos. Só quando a gente volta lá para a segunda carta aos Coríntios 13 e 13, o que nós temos? A graça do Senhor Jesus Cristo. Quem manifestou graça entre os homens? Cristo. Como essa graça foi manifestada entre os homens? Com o seu sacrifício. Porque o que nós merecíamos enquanto seres humanos pecadores? A perdição eterna. Mas Cristo nos oferece um favor imerecido, ou seja, a graça. E que favor é esse? A vida. Então nós temos vida por conta do sacrifício de Cristo. Ali foi o derramar de graça sobre a vida dos seres humanos. Se não fosse o ato de graça de Cristo, nenhum de nós teria a certeza da vida eterna. Mas não só isso, ele vai dizer o amor de Deus. Por que Cristo vem derramar de sua graça no meio dos homens? Por conta do amor do Pai. Porque ele vai dizer lá em João 3, a partir do versículo 15, que o Filho tem uma missão. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo vem para que todo aquele para que todo aquele que nele creia em Cristo, tenha a vida eterna, não pereça. Mas por que Cristo vem? Porque lá no comecinho ele diz: Deus amou ao mundo, Deus Pai. Então nós temos aqui a graça de Cristo e o amor de Deus, e no final a comunhão do Espírito Santo. Quando Cristo é levado à cruz e morre, ele dias depois retorna, e nesse retorno ele é visto por várias pessoas. Ele é visto primeiro pelas mulheres, depois ele é visto pelos discípulos e depois por mais de 500 pessoas. Depois é o momento da sua ascensão, e no momento da sua ascensão ele diz aos discípulos: eu vou, mas eu deixarei convosco o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo é justamente quem promove o consolo pela partida de Cristo e a comunhão entre aqueles que foram atraídos por Cristo. Veja, nós passamos por problemas, por tribulações? Sim. Quem nos dá suporte para vencer estas tribulações? Quem nos dá consolo e conforto nos momentos de dores pelas tribulações? O Espírito Santo. Quem nos orienta na palavra de Deus a não esmorecer e desanimar, mas continuar firme em oração? O Espírito Santo. Quem nos faz abrir os olhos para as maravilhas que Deus Pai faz e para a fé em Cristo como sendo salvadora? O Espírito Santo. Quem atua na pregação do Evangelho para que pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. E quem é esse Espírito Santo? Deus. Então nós vemos, por essa bênção que é chamada de bênção apostólica, nós temos a manifestação da graça pela pessoa de Cristo. Nós temos a manifestação do amor pela pessoa de Deus Pai, e nós temos a manifestação do consolo e da comunhão pela figura do Espírito Santo. Dá para entender que os três agem, mas o mistério de que eles são uma só pessoa, nós não temos como explicar humanamente, porque quando eu olho para uma pessoa, eu estou vendo uma só. Eu não tenho como enxergar três em um. Mas eu preciso crer, pelo bem da minha própria vida, que Deus se manifesta dessas três formas, e que esse conceito chamado Santíssima Trindade está em toda a Bíblia, de Gênesis 1, 26 até o final, se manifestando de uma forma que nos faz compreender que nós estamos sendo sempre guardados pela divindade. Nós iríamos nos perder, Deus nos amou. Nós iríamos nos perder, Cristo teve graça sobre nós. Nós iríamos nos perder, o Espírito nos regenerou. Tudo é função da Trindade na palavra de Deus. A nossa salvação é obra trinitária. Veja que Efésios 1, versículo 4, vai nos dizer que nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Ele, antes da fundação do mundo. Antes que você fosse quem você é hoje, Deus lhe escolheu. Antes que você dissesse: olha, eu quero ser crente, Ele já tinha escolhido você. Antes que você dissesse: eu gosto tanto de ler a Bíblia, gosto tanto de escutar os hinos, Ele já tinha escolhido você. É por isso que você lê a Bíblia com prazer, e é por isso que você ouve os hinos e você se sente tocado por eles. Naquele texto que ele diz: antes da fundação do mundo Ele nos escolheu, isso nos dá o quê? Conforto de saber
que independente do que acontecer com a nossa vida, nós estamos sendo guardados por alguém que nos chamou quando nós nem existíamos. Alguém que cuida da nossa vida nos menores detalhes, que nos formou, e diz o Salmo 139 que ele nos viu a substância ainda informe. Hoje as pessoas que estão gestantes vão no médico fazer ultrassom 3D, que é para já ver como é que o feto está se formando, ver o olhinho, ver o formato da cabeça, para ver se está tudo certo, ver se as mãos estão bem formadas, os pés, o batimento do coração, a função do pulmão. Muito antes de uma ultrassom conseguir captar a sua forma, Deus já sabia como você era. Mais ainda, Ele não só sabia, Ele estava ali formando. O salmista diz: tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Então, Ele que formou, Ele que deu cada partezinha do corpo da gente, do jeito que é, e que a gente deve preservar da mesma maneira. Mas esse homem que foi formado de uma maneira tão perfeita por Deus, cai. E quando esse homem cai, não é que Deus é pego de surpresa, Ele já tem tudo sob seu controle. Se nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, óbvio, Deus já sabia que esse homem pecaria. Ele tinha essa possibilidade de pecar. E, obviamente, também ele já tinha um conserto para esse pecado, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Quem é o conserto para o pecado do homem? Quem é o conserto para o pecado do homem? Cristo é o conserto. Quem é? É uma pessoa. É Cristo. Cristo conserta o que Adão faz de errado. Em Adão tudo se quebra. O pacto se quebra em Adão, mas ele é refeito em Cristo. Em Cristo nós sabemos que temos vida eterna. Em Adão a gente tinha o quê? Morte eterna. Então Cristo conserta a ligação entre os homens e Deus. Tanto é que 1 Coríntios vai dizer que, 1 Timóteo vai dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, é Ele que refaz a ligação entre nós e Deus. Como era a ligação entre o homem e Deus antes de Cristo? Vinha o sumo sacerdote, uma vez ao ano, fazer sacrifícios no local santíssimo, dentro da tenda da congregação, em nome de todas as pessoas que ali estavam, que subiam ao templo para oferecer sacrifícios. E ali ele, de uma forma, obviamente, ele tinha que estar completamente ligado com Deus, sem nenhuma culpa. Ele subia e oferecia sacrifício pelos outros. Ou seja, as pessoas não tinham ligação direta com Deus, as pessoas não oravam diretamente a Deus, as pessoas não tinham qualquer participação nesse momento, porque apenas um tinha a oportunidade de ir até aquele local para fazer o sacrifício pelos outros. E é tanto que a responsabilidade daquele sumo sacerdote era tão tremenda que em suas roupas existiam sinos que eram presos a uma corda que ficava saindo do local santíssimo. E os outros que estavam lá fora, os sacerdotes, balançavam para ver se ele ainda estava ali, porque se ele não estivesse de acordo com a lei, de acordo com o que Deus requeria dele, ele seria fulminado lá dentro. Então se puxaria de volta o homem morto, porque não tinha feito o sacrifício da maneira correta. Depois que Cristo vem, nós precisamos fazer tudo isso? Não. Quando Cristo vem, o véu do templo é rasgado e nós entramos confiantemente no lugar santo. E o lugar santo passa a não ser mais um local no cantinho do templo. O lugar santo é qualquer local que os nossos pés pisam, porque nós temos que ser santos, porque fomos chamados por um Deus santo.
Então, onde nós estivermos deve ser território santo, porque é criação e possessão divina. Tudo pertence a Deus. Não existe 1 cm² desse universo que Ele não possa dizer, é meu. E isso nós entendemos e percebemos a preciosidade do sacrifício de Cristo. Nós temos hoje contato direto com Deus através de Cristo, porque Ele se sacrificou por nós. Esse homem ainda se permanece pecador. Esse homem ainda tem problemas com relação à sua carne. A sua carne milita contra o seu espírito, mas ele deixa o Consolador. O Espírito Santo é um alerta dentro de nós, para quando estivermos pecando contra Deus, pecando contra a sua santidade, o Espírito Santo nos diz: você não está fazendo o que é correto. Nós sentimos quando pecamos. Nós não pecamos inconscientemente, depois que somos atraídos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Trindade está a cuidar da nossa vida e a nos preservar até o dia em que estaremos juntamente com Ele. Se não fosse assim, se estivéssemos deixados à nossa própria sorte, ou à nossa própria capacidade de sermos cristãos, fatalmente nós falharíamos, porque nós falhamos, mesmo sendo cristãos. Nós pecamos, mesmo sabendo que Ele deu sua vida por nós. Então imagina se não tivéssemos o Espírito Santo para frear a maldade dentro de nós, seria muito pior. Então nós temos essas pessoas a nos auxiliar no objetivo de viver para a glória de Deus. Olha o que diz o capítulo número 2, o seu primeiro ponto, de Deus e da Santíssima Trindade. Há somente um Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, totalmente livre, totalmente absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho de sua própria imutável e justíssima vontade, para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, galardoador daqueles que o buscam diligentemente, no entanto, justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e de modo algum inocenta o culpado. Esse é Deus. Veja, aqui ele vai citar vários atributos de Deus. Vamos ver se nós estamos conscientes do que significa cada um desses atributos. Primeiro vai dizer que Ele é um ser invisível, sem corpo, sem partes ou paixões. Deus tem corpo? Não? Deus é o quê? Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4, o relato da mulher samaritana. Você vai ter lá quando o próprio Cristo vai falar a respeito disso, falando sobre a adoração. Então ele diz: Deus é espírito. Ali ele vai deixar bem claro que não existe manifestação corpórea de Deus, porque Ele é Espírito. Mas existiu uma manifestação corporal de Cristo. Cristo, sendo Deus, veio em forma humana. Então, dessa maneira, Ele estava de frente para aquela mulher e dizendo: eu estou aqui. É uma manifestação humana da divindade. Mas aquele que me enviou é Espírito. Veja que ele faz uma certa distinção. Cristo está ali na frente da mulher, ela está vendo. Mas aquele que o enviou, ela não pode tocá-lo. Ela pode ser tocada por ele. E é quando ele diz que a adoração não vai ser nem ali, nem no Monte Gerizim, vai ser em espírito e em verdade. Depois ele vai dizer que é um Deus imutável. Deus muda de opinião?
Deus muda as suas decisões? Se eu orar hoje, Deus pode mudar de opinião e fazer alguma coisa diferente? Mas e se acontecer uma coisa diferente? É porque já era o plano dele. Então ele é imutável. A oração muda as coisas dentro de nós, mas dentro do propósito de Deus, o que foi estabelecido permanecerá. Depois ele vai falar que é um ser eterno, imenso e eterno. O que significa ser eterno? Deus tem começo? Existe o ano 1 da vida de Deus? Não. Deus foi criado? Não. Então, se ele não tem começo, obviamente ele não vai ter fim. Ele não está limitado pelo tempo como nós estamos. Eu tenho uma limitação de tempo, você tem uma limitação de tempo. Nós viemos ao mundo em um dia e vai chegar o dia que nós vamos sair desse mundo. Todo mundo vai passar por isso, né? Só 2 que não passaram, mas todos os outros seres humanos passarão. Então você tem prazo de validade. Um dia cessam-se todos os seus desígnios, porém com Deus é diferente, Ele é eterno, não há início da vida de Deus e não há final para Ele. E se Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem deveria ser eterno. O homem é eterno? Sim, o homem é eterno. O homem é eterno no seu caráter espiritual, mas o seu corpo perece. Tudo isso deveria ser imortal. O homem foi criado imortal. Adão não ia morrer, Eva também não ia morrer, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado traz a morte, mas a morte física. A morte eterna só é trazida ao homem pela prática recorrente do pecado. Mas aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passam e se fazem novas. Aquele que está em Cristo não há mais condenação, ou seja, morte eterna para ele. Ele agora tem uma vida eterna. E nessa vida eterna o seu espírito é eterno. Nós vamos ter também que ele é incompreensível. A gente entende tudo que Deus faz? Não entende não. Abra aí comigo João 13, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 7. Os discípulos estão diante de Jesus e Jesus está lavando os pés deles. Pedro fica muito desejoso que Cristo lave ele por completo, mas ele diz que apenas os seus pés para que ele tenha comunhão, para que tenha parte com Cristo. Mas Pedro não está entendendo porque que Cristo está fazendo aquilo. E ele pergunta no versículo 6, Senhor, tu me lavas os pés a mim? E aí no versículo 7 Jesus diz, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O que eu estou fazendo agora, Pedro, você não sabe, mas o propósito você vai entender depois. Conosco é a mesma coisa. O que Ele faz nas nossas vidas, nós não compreendemos muitas vezes na hora. Depois nós vamos entender. E tem coisas que nós só vamos entender na glória. Tem coisa que a gente só vai entender quando morrer. Ou não, a gente vai entender tudo por aqui. Tem coisa que só lá. Tem coisas que não são necessárias saber aqui. O que Ele quis nos revelar está na palavra. O que não está na palavra a gente só vai saber depois. Mas o suficiente está nessa palavra. Depois ele vai dizer o seguinte: é um ser santíssimo, sapientíssimo e onipotente. Onipotente, ele tem todo poder.
sapientíssimo, ele tem todo o conhecimento, e ele é santíssimo, toda a santidade habita naquele ser. Então nós estamos sendo tocados, tomados, cuidados por um ser que tem todo o poder, que conhece todas as coisas e que é santidade, todo santidade. Qual é a nossa atitude em relação a esse ser? Tem que ser de reverência, a santidade dele. Tem que ser de humildade, porque quem tem o conhecimento é ele, não nós. E tem que ser de submissão, porque o poder está com ele. Eu não posso nada, então me submeto à vontade de Deus para que ele faça na minha vida. Eu não posso dizer, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu posso, eu quero, eu consigo. Não, tudo é da vontade de Deus. Eu apenas espero no seu poder. Ele é livre. Eu posso prender Deus? A minha vontade? Eu vou dizer assim, Deus, o Senhor vai fazer a minha vontade. Posso fazer isso? Não posso. Agora, eu sou preso à vontade de Deus quando eu sou chamado a servi-lo, porque antes eu era preso à vontade do mundo, nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos, servos de Deus, e o servo, o escravo, obedece à vontade do seu Senhor, e o nosso Senhor é Deus, devemos fazer a sua vontade, que é totalmente livre, totalmente justa. Nada que Deus faz é injusto. Pode parecer aos olhos humanos, mas Ele não faz nada pela lógica humana, Ele faz pela sua vontade. Deus é amantíssimo, todo o amor reside nele. Deus é amantíssimo, Ele é gracioso, Ele age com graça, com favor para nós. Toda a misericórdia está nele também. Nós estamos aqui por conta da misericórdia de Deus, longânimo, muita paciência com os nossos erros, com os nossos tropeços, com as nossas incompreensões, com a nossa falta de fé. Ele tem muita paciência. Ele é riquíssimo em bondade e verdade. Quem é bom senão Deus? Até o jovem rico sabia. A partir daquele relato ele ficou sabendo. Bom mestre, por que me chamas bom? Bom somente Deus. E você tem que ele é rico em verdade. O pai da mentira é o diabo. Quem trabalha com a verdade é Deus. E é Ele que nos faz falar a verdade. Porque se não for Deus na nossa vida, de vez em quando, uma mentirinha assim, saudável, para não ferir o irmão. Não. Sempre a verdade, por mais que doa. É melhor que doa do que eu sentir as consequências dessa mentira muito mais para frente. A verdade pode doer para as pessoas que falaram e as que ouviram. A mentira vai doer para quem falou, para quem ouviu e para quem foi envolvido. Ou seja, todo mundo. Eu posso chegar para alguém e dizer assim, olha, você está errado, e ser verdade. Isso dói. Dói. Alguém dizer que você está errado e realmente você está errado, e você ter que admitir isso é duro. Mas tem uma coisa, os efeitos a partir dali serão benéficos, porque você vai se corrigir. Você diz, eu estou errado. A pessoa diz que eu estou errado e eu sei que eu estou errado, então eu tenho que me corrigir. Então eu vou começar a melhorar. Agora, se uma pessoa só para não ferir disser assim, não, você está certo, permaneça da forma como você está, que você vai bem, e você sabe que está errado, mas só para ficar tranquilo, com a consciência boa, aí você continua trilhando um caminho de mentira, vai se prejudicar você, quem lhe bajulou, vai se prejudicar todo mundo. Então, Deus é quem nos faz falar a verdade, independente dos seus resultados, porque serão bons. Ele perdoa a nossa iniquidade, a nossa transgressão, o nosso pecado. Deus nos perdoa todos os dias.
quando nós humildemente estamos diante dele e dizemos: Senhor, me perdoa. E quando nós confessamos esse pecado e deixamos, aí nós alcançamos a misericórdia dele. Diz que ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente, e no entanto, todas essas características maravilhosas, mas ele tem também no seu ser a característica de se indignar com o pecado. Os seus olhos são tão santos que não podem contemplar o mal. E aí vai dizer que ele é justíssimo e muito terrível em seus juízos. Ah, pastor, eu não estou preocupado com o que eu estou fazendo não, porque só quem me julga é Deus. Cuidado, ele é terrível nos seus juízos. Cuidado, porque ele é o único que pode lhe julgar da maneira mais terrível possível. E julgamento dele pode, com certeza, sacramentar a ida de muitos ímpios para o inferno, como também irá sacramentar a ida de muitos santos para os céus. Mas o seu julgamento é justo. Ele odeia o pecado e de modo algum vai inocentar o culpado. Se eu tenho culpa no cartório, eu tenho que responder. Não adianta. Se não agora, imediatamente, no momento do juízo final. Mas todos os pecadores responderão pelos seus atos.